Oi, gente, então hoje na aula de matemática nós vamos usar o livro didático nas páginas 52, 53 e 54. Lá na página 52, tá falando pra gente sobre as horas. Então, vamos lá. Você já sabe que o relógio é um instrumento que usamos para marcar e medir o tempo. Você sabia que há vários tipos de relógio? Então, a gente tem o relógio digital, que é esse que aparecem os numerozinhos assim, e os analógicos, que são esses com ponteiro, tá? Então, o ponteiro pequeno, ele sempre vai marcar a hora, e o ponteiro grande sempre vai marcar os minutos, ok? Quando a gente fala em minuto, a hora é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando a gente vai falar de minuto, a gente pula de 5 em 5. Então, aqui é 0, tá? Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55, tá? E aqui no zero seria o 60. Por que o 60? Porque é quantos minutos leva para fechar 1 hora, tá? Então, aqui seria 60. Então, para fechar 1 hora, a gente precisa de 60 minutos. Então, daqui até aqui são 5 minutos, tá? Daqui a aqui são mais 5, mas aí a gente fecha 10, tá? Então, cada vez que o ponteiro grande vem para um desses números, ele vai aumentar 5 minutos na sua hora, tá? Então, por isso que a gente pula de 5 em 5. Então, diz aqui para nós, ó, os relógios analógicos são aqueles que têm ponteiros. O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos, ó, que a tia acabou de falar para vocês. Ambos os relógios estão marcando 5 horas. Observe que o relógio analógico, o ponteiro maior, está apontando para o número 12 e o menor para o número 5. A imagem do museu da página anterior, o relógio da parede é analógico. Vamos voltar lá para a página anterior. Olha lá. Estão vendo, ó? O ponteiro maior no 12 e o ponteiro menor, onde é que tá? Vamos ver? Ó, 1, 2, 3, no 3, tá? Então, diz assim, ó. Que horas está marcando? 3 horas da tarde ou 15 horas. Por quê? Porque quando a gente vê nos relógios digitais, ele vai aparecer assim, porque vai ser 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é o quê? É meio-dia, metade do dia. E aí vai continuar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, que seria o 00, tá? Então, a gente vai até o 12, até o meio-dia, e depois a gente segue a numeração, tá? 13, 14, 15, como se aqui fosse 1, 2, 3, 4 de novo, tá? Só que a gente segue. Então, aqui é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11 e meia-noite, tá? É assim que acontece o relógio digital. Ele faz 24 horas, ok? Então, aqui a gente coloca 3 horas ou 15 horas.
Aí diz assim, ó, observe a sequência das horas formada pelo movimento dos ponteiros. Então, quando a gente tem os dois ponteiros no 12, a gente tem meia-noite, tá? Depois a gente tem 1h da manhã, ó, o ponteiro pequeno no 1 e o grande no 12. Depois o ponteiro pequeno no 2 e no 12, 2 horas, ó. No 3 e no 12. Então, sempre quando o ponteiro pequeno tiver num número e o grande no 12, vai ser uma hora cheia, ó. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, e aí aqui é o meio-dia, tá? Como é que a gente sabe quando é meio-dia e quando é meia-noite? Por causa do sol, tá? Aqui para nós diz assim, ó. Um dia tem 24 horas e o relógio começa a marcar o dia a 0 hora ou meia-noite. Que é aqui, ó. Tá? Então, dia de hoje, que é dia 13/4, ele iniciou à meia-noite. Ok? Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira. Então, até chegar no meio-dia, o relógio já deu uma volta inteirinha. Este ponteiro aqui, o pequenininho, já deu uma volta inteira no relógio todo. Olhem só o desenho, tá? Depois do meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa. Então, quando chega aqui no meio-dia, para chegar lá na meia-noite, ele tem que passar pela 1h da tarde, 2, 3, tudo de novo até chegar meia-noite. Então, ele vai dar outra volta inteira. Então, para fechar um dia todo, o relógio dá 2 voltas inteiras. O ponteiro pequeno dá 2 voltas inteiras no relógio, ok? Ó, o relógio ao lado está indicando 13 horas ou 1h da tarde, pois passou 1h do meio-dia. Olha só, ó, estão vendo? O ponteiro grande no 12 e o ponteiro pequeno no 1, 1h. Então, são 13 horas, que é igual a 12 horas, que seria o meio-dia, mais 1h que se passou. 13 horas, ok? Aí, aqui embaixo diz assim, agora complete a sequência com as horas que estão faltando. Então, a gente tem aqui, ó, 2 horas, ó, o ponteiro no 2, 3 horas, ó, que são 15 horas, o ponteiro no 3. Aqui, que horas são? Se o ponteiro tá no 4, tá? E aí, vocês vão ir completando até chegar no último, que é o 24 horas, ok? Lembrem disso daqui que a tia botou aqui pra vocês. Depois, a gente vai lá pra página 53, e na página 53 vai ter uns exercíciozinhos. Então, diz assim, ó. No quadro abaixo, escreva o mês e o ano em que estamos. Depois, copie os dias no calendário. Então, vocês vão colocar aqui. Que mês a gente tá? A gente tá em abril. Tá? Que ano é? 2020. Aí, vocês vão completar. No caso, dia 1º de abril, vocês vão ter que precisar de um calendário. Em casa, a gente sempre tem calendário. Dia 1º de abril foi uma quarta-feira. Então, vou botar o número 1 aqui. Ok? E vou seguir a sequência dos dias até chegar o dia 30. Ok? Pra ver quando é que dia 30 chega. Então, vocês vão fazer todinho o calendário. Certo? Do mês de abril do ano de 2020. Depois vai dizer assim, ó, pinte no calendário os dias do mês em que as atividades para as crianças acontecerão no museu citado lá na página 51. Então, vocês vão voltar lá na página 51, ó, e vão ver aqui quais são os dias que estão marcados, que vai ter reunião, vai ter apresentação, tá? Visitação para as crianças no museu. E aí, vamos pintar aqui que os dias são, ok? Depois,
Que dias da semana você pintou? Então, aí vocês vão ter que me escrever aqui. Que dias da semana foram que vocês pintaram? Tá? Depois, quais dias do mês respondem a esses dias? Então, por exemplo, foi dia 2, foi dia 3, foi dia 4, foi dia 5, que dias foram, tá? Depois, quantos dias tem este mês? Quantos dias tem esse mês aqui que vocês completaram? Depois, na 2, diz assim, ó. Leia novamente a informação do cartaz. Venha explorar o museu conosco. Neste mês, às quartas e sexta-feiras, há atividades especiais para as crianças de 6 a 10 anos, das 13 às 17 horas. Então, dá 1 às 5. Aqui, ó, tem um relógio. Tem 2 relógios. Que vocês vão marcar o horário de início e de fim das atividades. Então, estes horários aqui, vocês vão marcar nos relógios. Então, o ponteiro grande vai marcar os minutos e o ponteiro pequeno as horas. 13 horas é igual a que hora no relógio de ponteiro? E 17, que horas? A tia acabou de falar para vocês a resposta, tá? Aí vocês vão desenhar aqui, ok? Nos relógios, ó, tem 2 relógios. Depois a gente vai lá para a página 54. Na página 54, tem a primeira atividade que diz assim: durante quantas horas as crianças podem participar das atividades? Se começa às 13 horas e vai até às 15 horas, até às 17 horas, quantas horas as crianças podem ficar lá dentro do museu, tá? Depois, desenhe os ponteiros nos relógios analógicos para indicar as horas que aparecem no relógio digital. Então, aqui tem 16, aqui tem 14 e aqui tem 22. E aqui embaixo tem relógios. E aí, vocês vão, ó, vou até mostrar aqui no desenho. Aí, vocês vão marcar lá, 16 horas, que hora é? Vão fazer o ponteiro grande no minuto e o pequeno nas horas. 16 horas é igual a que horário? Tá? 14, depois, tá? 22, ok? Aí embaixo diz assim, ó. O espaço entre o 12 e o 1 foi dividido em espaços iguais menores. Quantos espacinhos há entre o 12 e o 1? Olha aqui, ó. Estão vendo esse desenho aqui? Ó. 12 e o 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu falei para vocês que os minutos pulam de 5 em 5? Então, aqui esse espaço sempre tem 5. Então, diz assim, ó. O ponteiro maior marca os minutos. Ele leva 1 hora para dar uma volta completa. Veja que o espaço entre o 12 e o 1 é dividido em partes iguais, ó. Que são os minutos. Todos os espaços entre os números 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, assim por diante, também são divididos em 5 partes iguais. Então, a gente sempre tem 5 minutos de um número para o outro, ok? O ponteiro maior leva 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Então, daqui deste pontinho para este pontinho, ele leva 1 minuto, ok? Quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do 12 até o 1? Quantos minutos ele vai levar? Se em cada pontinho ele leva 1 minuto, ele vai levar quantos minutos? Veja esse relógio repartido em 2 partes. Ó, tá uma parte laranja e uma parte branca. Quantos minutos o ponteiro maior gasta para ir do 12 ao 6 ou do 6 ao 12? Então, daqui a aqui, quanto tempo leva? Tá? Ó, quando o ponteiro maior sai do 12 e vai até o 6, passaram-se 30 minutos, ou seja, meia hora. Então, quando o ponteiro grande sai daqui e vai até aqui, a gente tem 30 minutos, que é igual a meia hora, metade de 1 hora, ok? 1 hora é igual a 60 minutos, meia hora é igual a 30 minutos,
tá? Então, uma metade de hora é 30 minutos, uma hora inteira é 60. Quantos minutos corresponde a uma volta completa? Então, quantos minutos leva para fechar uma hora inteira, tá? Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Se vocês ficarem com dúvidas, peçam pro papai e pra mamãe mandarem que a tia responde, tá? Depois que responderem, mandem as fotos, ok, pessoal? Beijinho!